Olá, gente que segue o nosso canal, um forte abraço. Deus abençoe cada um de vocês com muitas bênçãos. Gente, nós vamos estar falando sobre o caso da pequena Pétala Ioná. Pois é, esse caso que tem também repercutido muito, tem mexido muito com a gente, pelo fato da barbaridade, né? A forma em que ela foi desvivida. Então, isso é muito triste, mas a gente viu uma resposta também aí da sociedade e principalmente da justiça aí também de Rio Grande do Norte, pois ele confessou, né, ter tirado a vida ou desvivido a pequena Pétala, contou todos os detalhes e o que me chama a atenção é que ele tentou, de uma certa forma também, acusar a mãe da pequena Pétala, mas nós vimos que boa parte da sociedade ali, boa parte do pessoal de Rio Grande do Norte está a favor da mãe, achando que ele estaria, de uma certa forma, premeditando, já que tinha destruído boa parte da família, queria também, está querendo, na verdade, né, levar a mãe da criança para a cadeia junto com ele. Nós vimos aí, né, um relato do delegado trazendo aí detalhes sobre tudo que está acontecendo, inclusive a questão, né, do assassino está querendo levar a mãe também da Pétala para a cadeia junto com ele. Seria uma vingança, né, que ele estaria fazendo com a mãe da Pétala, pelo fato de que ele tinha notícia de que a mãe da Pétala estaria voltando com o pai, e isso para ele, né, não foi muito bom. Então, ele se achou, né, ali no direito de estar fazendo alguma coisa contra para se vingar. Tira a vida da Pétala e também quer levar a mãe para a cadeia. Mas, veja bem, o José, que é o José Alves, né, que é o assassino da pequena Pétala, conta todos os detalhes e até mais do que aquilo que ele fez, porque quando eu falo conta mais do que o que ele fez, justamente pelo fato dele ter colocado o nome da mãe no jogo, nessa jogada toda. Vamos ver o que é que o delegado fala a respeito desse assunto. Fica aí no vídeo que a gente vai colocar para vocês agora. Você que está ligado aqui no Patrulha, mais uma informação que a gente traz. Sérgio Costa vai explicar como será o procedimento no sistema prisional a partir de agora. Sistema prisional em relação à prisão preventiva decretada contra José Alves Teixeira pela morte da menina Pétala. Sérgio, meu amigo, como é que vai funcionar? Os próximos passos a partir de agora? O que você traz de informação para a gente, acrescentando inclusive aqui no Patrulha para o nosso telespectador? Verdade, Alisson Miqueias, existe todo o procedimento, um trâmite, como você já disse primeiro aí, né, com relação ao que vai acontecer, né, com este homem que acabou tirando a vida da menina de 7 anos de idade, a Pétala. Mas antes de eu trazer essas informações, vamos saber o que aconteceu ontem em uma coletiva de imprensa em que a repórter Juliana Lobo esteve presente. Ela traz mais informações sobre o que o delegado disse, né? Detalhes importantes da investigação preliminar sobre este caso. Vamos acompanhar como foi a coletiva de imprensa ocorrida ontem no final da tarde. O diretor da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa detalhou como foi a prisão e confissão do suspeito de matar Pétala Ioná, de apenas 7 anos. Dr. Márcio disse que foi fundamental a comunicação rápida do desaparecimento e a ação da DHPP. As primeiras 24 horas, na verdade, são essenciais para começar as diligências. Acreditamos, se não fosse dada a priorização nas primeiras 24 horas, um mal maior poderia ter acontecido, porque tudo leva a crer que ele tinha um planejamento para não deixar ela ali. Na segunda-feira, fomos acionados, a princípio, para uma ocorrência de desaparecimento de pessoas.
que é uma ocorrência muito crucial, que tem sua peculiaridade. De acordo com a matriz de risco, há um risco muito elevado quando se trata de crianças, então por isso acionamos diversas equipes para começar aos trabalhos de campo, né? E nas primeiras diligências, já nas contradições, né, identificamos suspeitos. Nesses casos é importante dizer que, infelizmente, geralmente são pessoas conhecidas, pessoas próximas da família. Ele ainda ressaltou as inúmeras contradições de José Alves. Informou que ele, inclusive, pretendia mudar o corpo da criança de lugar. Ali era apenas uma situação temporária, ele foi trabalhar na sequência e ele tinha, inclusive ele foi visitar essa área de mata antes, foi constatado isso, ele tinha planos de levar ela para outra região para dificultar ocultar o cadáver e não ser encontrado. A gente pega ele numa situação que ele não preparou a versão ainda, ele não tomou os cuidados necessários, certamente ele não iria colocar na casa. E quando eu disse para ele, vamos fazer agora a vistoria com cachorros em sua residência, não adianta. Até na porta da casa, quando ele saiu do matagal, ele estava negando que estaria na casa, né? Ele confessava, voltava atrás, mas a gente disse que não ia adiantar porque a gente ia escavar a residência ali. Então, talvez esse de agir de inopino, de surpresa, por essa provocação, né, tenha feito alguns descuidos e com a diligência rápida, a gente conseguiu elucidar ali rapidamente. De acordo com o delegado, o crime foi todo premeditado. Um caderno encontrado na casa do suspeito detalha toda a ação de como ele pretendia cometer esse crime. O material foi apreendido, o caderno, foi vinculado aí apenas uma folha, tem mais escritos, tem também 2 celulares, foi apreendido o celular dele e um celular descartado. Acreditamos que esse celular descartado no lixo, né, que a gente encontrou na residência, possa desvendar aí qualquer outro motivo adicional ou alguma participação, né? Sobre a denúncia do suspeito de que a mãe de Pétala seria cúmplice do homicídio, Dr. Márcio disse que não existem elementos que apontem para essa participação e isso pode ser estratégia para aumentar o sofrimento da mãe da criança. Não há elementos que aponte a participação da ex-mulher, não há elementos da mãe da menina, não há elementos nenhum, só que ele muda a versão algumas vezes e ele veio fazendo isso desde o início das investigações. O que é que pode ser também essa mudança de versão? A gente não vai descartar, mas possa ser isso. Ele quer, na verdade, punir. Tanto é que ele matou a criança para punir. Sobre a causa da morte, a princípio, os indícios apontam mesmo para asfixia. Mesmo já estando preso, depois da voz de prisão, ele falou que tinha dopado ela com bate-boot e tinha descartado, mas o lixo estava todo lá. Depois ele volta, diz que foi com saco. Eu acho que ele tenta numa versão que amenize mais a situação dele, né? Mas não há indício de violência sexual. Inclusive, um dos fatores que fez ele confessar o quanto antes foi para afastar e negar o quanto antes isso. Mas os exames do ITEP, assim que ficar pronto, vai confirmar se houve algum tipo de violência sexual ou não. José Alves Teixeira, de 24 anos, teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva na audiência de custódia. A Polícia Civil agora tem 30 dias para concluir a investigação, mas esse prazo pode ser prorrogado, assim como o tempo da prisão do suspeito. É uma prisão preventiva, com certeza ela vai ser prorrogada, não tem como, e a gente encerra antes dos 30 dias, depende das perícias e da análise do celular. Praticamente está elucidado, né? A gente vai buscar alguma motivação extra que possa piorar a situação da gravidade do delito, alguma participação, mas não impede de apurar em autos apartados enquanto conclui essa investigação para não prejudicar a questão do encerramento do inquérito, não prejudique a questão da prisão dele. José Alves foi autuado por vicaricídio e ocultação de cadáver, e o fato da vítima ser criança agrava o crime e deve aumentar a pena. Como ele agiu com o objetivo de atingir, causar um mal maior, uma punição àquela pessoa da família, né, que ele tinha uma relação, por isso que foi enquadrado com vicaricídio, que é uma tipificação nova, né, mas que foi importante, que ele vai partir de uma pena mínima de 30 anos, 20 a 40 anos, como se trata de uma criança, vai ter aumentado de 1/3 à metade. Pois é, análise. Bom, gente, olha, na realidade, a gente está vendo aí que ele premeditou tudo, e segundo ele até mesmo falou que tinha planejado até um sequestro, né, para fora, e que a mãe estaria também participando desse sequestro, mas o delegado já deixou bem claro aí, que o que acredita mesmo, apesar de que ainda está, né, investigando, mas o delegado já tem 90% de certeza de que é uma armação dele, né, para que venha se vingar e prejudicando a mãe também, levando ela para a cadeia. Acreditamos que isso não vai acontecer, né, o delegado já deixou bem claro que está já certo disso, e vamos aguardar, né? Eu acredito que muita gente aí está torcendo, quer dizer, eu vi até pessoas comentando aí,
né, dizendo que queria que ele tivesse sido solto lá na audiência, né, de instrução. Queria que ele tivesse sido solto, que fosse para a rua. E já sabia o que era que ia acontecer com ele. Mas, mesmo assim, eles ainda acreditam que lá onde ele está, na cadeia, alguma coisa pode acontecer para que ele venha pagar com esse crime que ele cometeu. Na realidade, muito cruel. E a gente sabe que ele tentou de tudo, né, para enganar a polícia e até mesmo tirar a pequena dali de onde ele tinha colocado e levar para um outro lugar. Mas não conseguiu. Eu quero aqui parabenizar a polícia, né, do estado ali do Rio Grande do Norte e também a população que ajudaram muito, né? E outras coisas que a gente está sabendo, né, desse caderno que foi encontrado, algumas coisas estão ali anotadas, e também em relação à crença dele, né? A gente descobriu aqui também que a crença dele me parece ser uma crença, né, de Abó, e através disso a gente já sabe que boas coisas ele não estava cometendo. Vai saber se a pequena Pétala foi a primeira vítima dele, né? Daqui a alguns dias a gente vai estar trazendo mais informações sobre isso. O delegado com certeza estará nos atualizando mais e vamos ver o que é que vai acontecer daqui para frente. De uma coisa tenho certeza: no mínimo 30 a 40 anos preso ele vai ficar. Agora, se vão deixar ele ficar preso ali ou vão colocar ele preso em uma outra cadeia que ele não saia mais nunca. Isso, né, é o que a gente vai aguardar para ver o que vai acontecer. Porque esse tipo de crime aí não pode ficar impune. Forte abraço, deixa teu like, teu comentário, compartilha esse vídeo porque é de grande importância, tá certo? Tchau, gente. Lembrando que daqui a pouco, às 15 horas, temos uma live ao vivo do caso do pequeno José Arthur, com a família, o padrasto, o Luiz, e também a mãe, a Gessiara, estará conosco aqui ao vivo a partir das 15 horas. Forte abraço, aguardo vocês lá também.